No presente vídeo queremos abordar essa fórmula de Mason e ver o uso dela no contexto de acharmos uma função de transferência de malha fechada para um diagrama de blocos razoavelmente complicado. Deixa eu começar mencionando questões de caráter talvez um pouco mais históricos. Mason publicou dois trabalhos, um em 1953, um em 1956, de onde vem a aplicação dessa fórmula. O curioso é que ele apresentou isso para resolver um conjunto de equações lineares. Mas se vocês pararem para pensar, achar uma função de transferência de malha fechada nada mais é do que resolver um conjunto de equações lineares. A gente substitui umas variáveis em outras, eliminando as variáveis intermediárias até chegarmos na solução. Então, esse método efetivamente nos ajuda a esse objetivo. Então, o nosso potencial uso é determinar a função de transferência de um diagrama de blocos, entre aspas, complicados. Se o diagrama de blocos for mais simples, utilizando aquelas regras de simplificação de diagrama de blocos, me parece que é um caminho mais prático. A fórmula em si não é assustadora, é o que aparece aqui. Ao invés de tentar definir a priori cada um desses itens, acho que é preferível a gente começar logo com um exemplo e eu vou definindo cada um desses elementos à medida que a gente avançar. O exemplo que eu vou escolher é esse aqui, do livro do Ogata, primeira edição, 1970, em português, né, e o exemplo 4.5. Agora, a fórmula de Mason foi apresentada, né, a partir de diagrama de fluxo de sinal, que é o que está aqui em vermelho, mas é uma representação 100% equivalente do diagrama de blocos. Mas para manter uma consistência histórica, e talvez algumas coisas são um pouco mais fáceis de ver, nós vamos começar com o diagrama de blocos, que é o que o exemplo apresenta. Vou primeiro convencê-los de que a sua representação em diagrama de fluxo de sinal é o que está aqui em vermelho, e a partir daqui trabalharemos aplicando aquela fórmula da primeira imagem. A primeira diferença importante entre o diagrama de blocos e o diagrama de fluxo de sinal é que no diagrama de blocos as funções de transferência aparecem dentro das caixinhas, então G1, G2, etc. E no diagrama de fluxo de sinal aparecem como ganhos de arestas. Então tem uma aresta aqui cujo ganho é G1. Isso aqui corresponde a esse bloco G1. E assim, se vocês observarem, todos os blocos do diagrama de blocos em azul aparecem no diagrama em vermelho. A segunda diferença importante é que não há pontos de soma explícitos no diagrama de fluxo de sinal. Os pontos de soma ocorrem sempre que em um nó houver a confluência de dois ramos. Então, a interpretação disso é que esta variável é a soma desses dois ramos. E o sinal do ramo tem que vir expresso no próprio ganho. Então, esse menos aparece aqui e é como se aqui houvesse um mais, né? E assim sucessivamente. Então, enfim, desse jeito, fazendo essa conversão, chegamos no diagrama de fluxo de sinal em vermelho a partir do diagrama de blocos em azul. Poderíamos tentar fazer direto do bloco de azul? Eu creio que sim, né? Mas vamos ir pelo diagrama de fluxo de sinal. Então, o primeiro passo é encontrar os ganhos do que se chama do késimo caminho direto. Caminho direto é um caminho entre o início e o fim, sem voltar atrás, né? Sem passar por nenhum ramo de realimentação. E não damos duas voltas, nós temos que passar em cada nó somente uma vez. Então, aqui temos três caminhos diretos, que eu vou mostrar a partir de agora. Então, vamos chamar o primeiro de P1, caminho direto 1. O caminho direto 1 é esse daqui, o mais óbvio de todos. E aqui escrevemos o ganho desse caminho direto, que no caso nada mais é do que o produto de todos os ganhos intermediários. Então, de G1 a G5. O segundo caminho direto
faz isto. Sai daqui, passa por G6, vem para cá e chega finalmente em Y. Observe que eu não voltei em nenhum momento, também não passei duas vezes em nenhum bloco. Então, o P2 é G1, passei primeiro pelo G1, depois pelo G6. Então, G1, G6, aí depois G4 e G5. G4 e G5. E por fim, eu consigo ver mais um ramo direto, que vem por aqui, sobe pelo G7 para chegar no final de Y. Portanto, ganho G1, ganho G2, passamos no G7 e com isso já chegamos no Y. Então temos três caminhos diretos, esses são os PKs. Então logo vocês percebem que o K é o número de caminhos diretos. Se houvesse apenas um caminho direto, esse somatório seria de apenas um produto. Aqui nós teremos um somatório de três produtos de PK com seus respectivos ΔK. A segunda coisa que vamos determinar é esse delta. O delta muitos chamam de o determinante do diagrama de fluxo de sinal. E a definição é assim. É 1 menos uma coisa, mais uma coisa, menos uma coisa, mais uma coisa, em princípio infinito. Mas essas coisas que aparecem aqui dentro desses parênteses, veja o que são. No primeiro caso, é a soma de todos os ganhos de laços diferentes. Então, nós vamos ter que definir laços e calcular os ganhos dos laços. Depois, soma dos produtos dos ganhos de todas as possíveis combinações de 2 em 2 laços que não se tocam. E depois 3 em 3 laços que não se tocam e assim sucessivamente. Vocês logo vão perceber que fica cada vez mais difícil encontrar laços que não se tocam, né? Com duplas e trincas e quádruplas de laços que não se tocam. Então vamos logo já ver alguns laços aqui. O primeiro laço, então, laço, o nome já indica alguma coisa, um caminho fechado. Então, eu vou chamar do primeiro laço isso daqui. Então, esse é o laço 1. O laço 1 tem ganho G4 menos H1. Laço 2, o que eu chamei o laço 2 aqui? Então, laço 2 eu chamei, começando daqui, vem para cá, dá esta volta aqui e essa volta por aqui. Então, o laço 2, eu já vou colocar esse menos aqui, menos G2, G7, H2. Okay? Então, já tenho dois laços. O terceiro laço, aqui a ordem é irrelevante. Você dá um número, então chamei isso aqui de L1, esse de cá chamei de L2, né? Depois vocês não podem trocar o nome, depois que deram números, mantém a consistência. O 3, nós vamos começar daqui, vir para cá, dar essa volta aqui e fechar por aqui de novo. Então, esse aqui é o L3, e o L3 também passa pelo menos H2, então menos, começamos G6, depois G4, G5, menos H2. H2 está aqui, já pus o menos aqui. E por fim, o quarto laço é esse caminho aqui com essa realimentação aqui. Okay? Então, menos H2 e tenho G2, G3, G4 e G5. Deixa eu colocar o H2 aqui no final para manter a consistência com as demais representações. Obviamente isso é um produto, então não faz qualquer diferença. Então temos esses 4 laços e isso nos ajudará a compor
esse somatório, né? Aqui na próxima imagem. Então, vamos lá. Okay? Então, a primeira coisa soma de todos os laços diferentes. Deixa eu escrever a parte óbvia, que aqui é delta 1 menos, soma de todos os laços, ganhos dos laços diferentes. Então, aqui não tem mistério. É L1 mais L2 mais L3 mais L4, onde os valores são aqueles que nós obtivemos na imagem anterior. E agora, nós temos que procurar a soma dos produtos de ganhos de todas as possíveis combinações de dois laços que não se tocam. Então, aqui o fundamental é achar dois laços que não se tocam. Daqueles 4 laços nós encontramos, os únicos que não se tocam é o laço 1 e o laço 2. Tá? Então, o laço 1 é esse, vocês estão lembrados, e o laço 2 é esse daqui. Observe que não se tocar significa que eles não compartilham de nenhum nó. O laço 1, os nós deles estão aqui. Ó. O laço 2, os nós estão aqui, aqui e aqui. Então, de fato, eles não se tocam. Então, aqui é mais o produto de laços que não se tocam. Todos os demais laços tocam ou o L1 ou tocam o L2, e se já não consigo encontrar 2 laços que não se tocam, imagina 3, aí que não tem mesmo, né? Então pronto, esse delta terminou por aqui. Então aquela expressão está aqui, os laços que eu acabei de mencionar estão indicados na figura agora em cores, então laço 1 está em preto, laço 2 está em verde, laço 3 em azul, o laço 4 em laranja. E aí vocês podem ver de forma mais clara, né, que todos os laços tocam o laço 1, à exceção do laço 2. Né? Então vamos agora determinar os ΔK, que alguns chamam de cofatores. Então a definição está aqui. O ΔK é obtido removendo-se da expressão do delta, que está aqui, os laços que tocam o caminho PK. Então, K igual a 1, então nós começamos a lembrar o que era o caminho 1. Eu vou fazer uma coisa aqui que creio que vai nos ajudar. Deixa eu fazer vou bem grosso aqui para a gente ver com clareza. Lembra que o caminho direto 1 era esse daqui, né? Então, quais são os laços que tocam esse caminho P1? Todos eles tocam. Então, nós vamos remover todos eles. Ao remover todos eles, eu vou ficar apenas com um aqui. Tá? Então, eu vou escrever daqui a pouquinho, depois que eu voltar a espessura e a cor da caneta. Tá? Então, pronto, aqui esse é o P1. Com respeito ao P2, deixa eu ver se eu consigo apagar só esse cara aqui. Ai. Consegui. O P2 é esse daqui, ó, que eu vou fazer mais aqui e aqui. Esse é o caminho P2. E o P2, percebemos que também todos os laços tocam o caminho P2, então nós vamos ter que remover todos os laços dessa expressão daqui, né? E aí, de novo, vai ficar apenas o 1. E, por fim, o P3 é esse aqui, ó. E aí, sim, vemos que o laço 1, ele não toca o P3. Então, nós vamos remover apenas esses demais, né, e deixar o laço 1. Então, vamos escrever isso aqui de forma mais tranquila. Então, deixa eu voltar aqui minha configuração básica aqui. Ok. Joia. Então, ficou 1 menos. Vou remover todos os laços que tocam o caminho P1. Todos eles tocam. Então, todos esses L's desaparecem. Então, não tem nada para remover. Isso que fica igual a 1. Delta 2, idem. E no caso do delta 3, né,
observe que o L1 não toca o caminho P3. Então, esse aqui eu não removo, esse aqui eu não removo, mas como L2 é 0, esse termo vai acabar saindo. Então, o delta 3 fica 1 menos L1. E agora já calculamos todos os elementos necessários para calcular a fórmula de Mason para esse caso. E aqui já está o resultado. Então, a fórmula de Mason está aqui. Observe que como K é 3, nesse caso eu tenho 3 caminhos diretos. Então, o somatório consiste dessas 3 parcelas. Aqui a gente tem 1 menos, isso aqui é L1, isso aqui é L2, L3, L4, e isso daqui é L1 vezes L2, menos esse, é mais esse produto. Okay? E em cima, o que temos no numerador? Temos, isso aqui é o caminho direto 1, e o delta 1 era 1, vocês lembram, né? Aqui é o P2, esse 2 está horroroso, P2, e o delta 1 é 1, então não faz diferença. Esse é o P3, e o delta 3 é esse daqui, que é 1 menos L1. E aqui, então, chegamos à função de transferência em malha fechada, ou seja, nós podemos escrever isso da seguinte maneira: y de S sobre R de S. Agora, observem que se a gente fosse tentar chegar a esse resultado fazendo simplificação do diagrama de blocos, nós teríamos alguma dificuldade maior em função dessas trocas de posição entre pontos de derivação e pontos de soma. Então, está aqui apresentado a aplicação da fórmula de Mason.